quando a tempestade se aproximar, e por tempestade ela está falando dos últimos eventos da história desse mundo, uma classe numerosa dos que têm professado fé na mensagem do terceiro anjo vai pular para as fileiras do adversário. E os nossos piores acusadores serão os nossos próprios irmãos. E muitas vezes a igreja vai ser o exército que atira nos seus próprios feridos. No livro Serviço Cristão, ela fala que nenhum em 20 dos que estão com os nomes nos livros da igreja estão preparados para a crise que vai se abater sobre a igreja. Eu não sou bom de matemática, mas eu acho que se fosse 1 em 20, dava 5%. Se não é nem 1 em 20, menos de 5%. Ela teve visões que ela descreve tremendas. Mas de todas as visões que Ellen White teve, a que mais mexeu com ela foi quando ela viu o diabo como ele é, e quando ela viu a última crise, que ela chama de ômega, do povo de Deus. Ela fala, quando eu vi, eu tremi por nosso povo. A igreja vai estar prestes a cair, mas não cairá. Mas prestes é preste. Você sabe que a montanha-russa é segura. Mesmo assim, quando você está lá no pico e começa a descer, a vontade é parar o carrinho e o medo vem, não vem? Mesmo sabendo que ela não cairá, abismo dá mesmo. E a pergunta que o pregador faz é, Senhor, que essa será a angústia do povo de Deus depois do fechamento da porta da graça. Será que eu estou fazendo o correto? Será que eu estou levando os jovens ao arrependimento? Eu louvo a Jesus, porque muitos de vocês, sem saber, pregam para mim. Quando alguém chega e fala assim, olha, eu me converti ouvindo você, eu não levo para mim exaltação própria, mas eu glorifico a Deus e posso falar que, como Paulo, vocês são a minha carta de apresentação. Mas eu confesso que às vezes parece que está tudo perdido. Mas você pode fazer parte dos 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Eu não sei por que eles estão quietinhos ainda, calados, talvez com medo, não estão preparados ainda, mas Deus reservou. E eu agradeço, porque Deus prega para mim através do testemunho de vocês. Eu ouço muitas histórias. Esses dias eu ouvi uma que me deixou muito triste. De um casal muito querido, que voltou para o Brasil, e eles estavam passando por um momento muito triste da vida deles. E foram a uma igreja vários e vários dias e ninguém deu nem um bom dia para eles lá. Voltaram de cidade, foram para outra igreja adventista. Ninguém cumprimentou. Ela passou um dia na porta de uma outra igreja. E estava tendo uma reunião de oração. E ela entrou para chorar, desabafar os problemas dela. Eles a acolheram. Oraram com ela. Pegaram o telefone dela. No outro dia ofereceram ajuda, oração, visita. Ela falou, eu ainda sou adventista. Mas hoje eu frequento essa outra igreja. Deus tem seus filhos em todos os lugares, não é só na adventista. Deus tem filhos na batista, na presbiteriana, na católica, na luterana, em todos. Ellen White fala que a maior parte do povo de Deus não está na adventista, está nas outras igrejas. Mas que pena, né? Uma vez um homem estava fazendo uma maratona correndo nos Estados Unidos, ele até virou modelo para o filme Forrest Gump. E quando perguntaram para ele, o que mais te cansou na maratona? Foi o sol quente? Ele falou, não, foi a falta de um bom dia. É triste. E quando eu ouço histórias como esta se multiplicando, eu falo, Senhor, cadê o amor? Cadê o amor? Cadê a solidariedade? Só crítica. Só dedo apontado.
só advogados de Deus. Mas aí Deus chega para mim e fala: calma, meu filho, eu estou no barco. Eu estou no barco. A tempestade está grande, mas eu estou no barco. Mas o senhor está dormindo? Senhor, parece que o barco está afundando e o senhor não se incomoda. Oh, pregador de pequena fé. Não importa se eu estou acordado ou estou dormindo, eu estou no barco. Eu estou aí. E eu vou repreender esses ventos. Tinha um jovem aqui do Rio Grande do Sul que ele se afastou da igreja. Provavelmente por motivos como esse que eu descrevi ou outros mais. E quem sou eu para condená-lo ou acusá-lo? Eu posso lamentar, mas eu entendo. Ele não sentia mais prazer em estar ali. E ele falou: eu sei que Jesus vai voltar, eu ainda tenho as crenças aqui dentro, mas eu não tenho mais nem força. Mas aí Deus mostrou que ele está no barco. Esse jovem foi convidado. Ele já estava bem fora da igreja, não guardava mais sábado. Ele foi convidado para uma vigília jovem. Olha como Deus trabalha. E quando ele chegou na vigília jovem, o Espírito Santo começou a tocar no coração dele. E na vigília jovem, e eu valorizo muito isso, porque são obreiros que não têm salário da igreja e estão ali fazendo, sabe? É o sonoplasta que ele não é especializado naquilo, você vai pregar na igreja, o som está ruim, mas ele está fazendo o melhor que ele tem. É a irmã diaconisa que está arrumando a mesa ali com todo carinho, sabe? Colocando as flores. Ele vendo aquilo tudo ali, a música, eles foram sortear naquela vigília uma inscrição para esse evento. E ele foi sorteado. E ele veio para cá. Ele está aqui. Ricardo, você está por aqui? Ele está fácil, Ricardo? Ele está vindo aqui? É. Vem cá, Ricardo. Senta aqui. Você sabe que Ricardo significa aquele que é rico, né? É saxão, já que tem um monte de descendente de alemão aqui, vem do saxônico. Por isso fala Richard, rich, rico. Você foi para aquela vigília lá, qual que era a igreja mesmo que te convidou? A igreja adventista de Três Passos. De Três Passos. Tinha muita gente na vigília jovem lá ou pouca gente? Umas 40 pessoas, eu acho. 40 pessoas. E sortearam para você vir aqui, né? E o Ricardo veio. E essa igreja me mostra que Deus tem os 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Como é que você foi para lá? Alguém te convidou? Foi um pessoal... Se tiver... Usa esse aqui. O pessoal da igreja convidou, né? Eu estou no grupo do distrito dos jovens e eles mandaram o convite e eu fui. E você surpreendeu quando seu nome foi sorteado para vir aqui? Na verdade, quando foi feito, né, o sorteio, colocado os nomes, ainda eu brinquei com os guris, eu vou botar meu nome que eu vou ganhar a vaga. Como é que eu fico ateu depois disso, né? O Espírito Santo caiu naquela igreja. E ele veio. E ontem, de manhã, quando houve o apelo, o Ricardo aceitou o apelo para entregar o coração dele a Jesus e ser batizado. Mas tem que resolver um problema. O
Brasil está numa crise financeira tremenda, né? Vocês sabem disso. E o Ricardo trabalha no sábado. Mas Jesus chamou. Deus vai honrar, né? O que você fez, Ricardo, quando você tomou sua decisão e tinha o problema do seu emprego? O que você fez? Eu mandei mensagem para o meu patrão e eu coloquei essa questão para ele, né? Se ele poderia me liberar do sábado ou não. Caso ele não pudesse me liberar do sábado, ele poderia me dar a conta. Me lembra uma outra frase que eu li na Bíblia. Ó rei, não prostraremos diante da estátua. Se Deus não nos livrar, ó rei, vamos mesmo assim ficar em pé. E se Ele nos livrar, o Senhor é Deus. Amém. E o que Ele respondeu? Ele prontamente me liberou do sábado. Ricardo, você, como eu, acredita que apesar da tempestade, Jesus ainda está nesse barco? Sim. Mesmo que às vezes Ele pareça dormindo? Acredito, tenho certeza. Você quer que Jesus volte o mais rápido possível? Com certeza. E quero também que minha família esteja lá comigo, né? Meus Tem amigos. gente da sua família aqui? Não. O único Mas os irmãos adventista. da igreja estão aqui? Sim. Ele é o único adventista da família? Isso, o único. Mas é que o pessoal da igreja está aqui, né? da igreja. Está ao vivo para a igreja? Olha, igreja, que o Espírito Santo caia sobre vocês. Igreja de 3 Passos. Barra do Guarita. Barra do Guarita. Que Deus abençoe vocês. Que o Espírito Santo esteja com vocês agora. Ajudem a terminar a obra do Evangelho. E eu não sei para quem mais esse vídeo irá, mas por favor, façam parte do exército de Deus. Há outros Ricardos a serem alcançados. Nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas. Jesus precisa voltar. Amém. Amém? E Ricardo, nesse momento, com todas as testemunhas aqui sendo transmitido, você aceita a Jesus como seu salvador pessoal? Sim, eu aceito. Você gostaria de ser batizado agora? Sim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo? Sim, é o que eu mais quero nesse momento. Então eu vou fazer a pergunta inversa do etíope. Aqui tem uma água e tem um tanque. O que te impede? Nada. Então, em nome de Jesus, seja batizado nesse momento, para a remissão dos seus pecados, para o testemunho de que Deus ainda está no barco. Deus ainda tem 7.000 que não dobraram o joelho a Baal. Você tem que fazer parte do remanescente fiel, porque Jesus em breve voltará. E para a honra e glória do nosso Deus, nós vamos pregar a volta de Jesus até que Ele venha, em glória e majestade. E que histórias como a do Ricardo se avolumem cada vez mais. O diabo vai agitar o vento, ele vai agitar as ondas, ele vai agitar o tumulto, ele vai trazer a guerra, a confusão. Mas Deus vai falar: aquieta-te. E dessa confusão, dessa mistura de vento e água, Deus vai trazer a vida. Agora, Agostinho de Hipona, teólogo católico, dizia o seguinte acerca do batismo: tire o Espírito, e o que é água senão água? Agora coloque o Espírito, e você tem nesse momento alguém que está declarando o seu desejo de ser batizado em nome de Cristo Jesus, com uma profissão de fé que ele acabou de fazer. Que Deus esteja com você agora, meu irmão, e quer você ande pela tempestade, no vale da sombra da morte, você e Jesus serão sempre a maioria absoluta e esmagadora. Que você seja batizado agora para a remissão dos seus pecados, como Jesus foi. Ricardo, naquela noite, o Leandro fez o sorteio e ele entregou para mim o papel dizendo: eu não sei ler esse nome. E eu me lembro direitinho que eu tive que pegar o microfone e dizer: Zembruski, seja bem-vindo ao Campuri. Deus deu esse Campuri para ti, pela graça do Senhor. Senhor, diante da tua presença está o Ricardo, teu filho. E agora, Pai querido, ouvindo a voz do Senhor, o Ricardo está entregando o coração e a vida nas tuas mãos, para que os pecados do Ricardo sejam perdoados, para que o nome do Ricardo seja escrito no livro da vida, como ministro do Evangelho. Eu batizo em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo, e todos nós juntos dizemos: amém. Glória a Deus. Palmas. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas eu não terminei ainda. Eu quero que o Daniel cante, porque o apelo de agora é diferente do apelo de ontem. O apelo que eu quero fazer agora é para você sair da sua zona de conforto. Você que está na mesmice da fé, sabe? Passando dia após dia, culto após culto, de maneira rotineira, e fala: Senhor, eu sou fraco, eu tenho meus defeitos, meus pecados que eu luto contra eles, o Senhor sabe, eu sou jovem, eu já sou velho demais, eu errei muito, mas Pai, usa-me para levar pelo menos um Ricardo para o teu altar, Pai. Usa-me para levar qualquer pessoa, a minha família, os seus filhos. Em nome de Jesus, eu quero você aqui. Você que precisa sair da sua zona de conforto. Que Deus abençoe você mais uma vez, Daniel. Cristo, Tu és tudo. Oh Cristo, Tu és o nosso Salvador. Cristo, o Senhor nos criou lá no Éden. Através de Adão e Eva, o Senhor já desenhou tudo o que desejou para nós. Nos tempos imemoráveis da eternidade, o Senhor desejou a nossa existência. Lá no Gênesis, o Espírito de Deus, o Ruach Adonai, o sopro, pairou sobre as águas. E daquilo que parecia um mar caótico, sem forma e vazio, surgiu a vida. E o Senhor olhou tudo e disse que era muito bom. E viu que tudo era muito bom. Mas Pai, veio o pecado e nos arrebatou de Ti. Mas por favor, Deus, restaura-nos por Tua graça. Volta a olhar para nós e dizer que tudo é muito bom. E que ainda que nesse mundo haja tempestades e ventos diferentes do espírito e das águas do Gênesis, ventos de conflitos, de tumulto, que o Senhor possa agora falar ao nosso coração: vai voltar a ficar tudo muito bom. Ajuda-nos, Pai, abraça-nos nesse momento, porque precisamos de Ti. Esses jovens precisam de Ti, Senhor. Conduza-os com Teu Espírito. Coloca os Teus anjos no lugar deles. Que outros Ricardos possam vir e que outros irmãos possam acolhê-los em Ti. O Senhor não precisa de nós para terminar essa obra. O Senhor quase faz o trabalho a despeito dos nossos problemas e defeitos. Mas o Senhor quis contar conosco, Pai. Obrigado pelo privilégio. Aqui estamos. Nós Te amamos, Senhor. De um jeito humano, torto, falho, mas a gente Te ama, Pai. Usa-nos para a Tua honra e Tua glória. Cristo, Tu és tudo. Obrigado, Jesus, por Tua graça. Amém. Que Deus abençoe vocês.